Cara, por essa eu não esperava. Gente, chegamos ao meio de 2026. E, meu Deus, falaram que ia ser rápido, mas assim, como assim? Já estamos em junho. Bom, mas a astrologia explica, então bora pro nosso Geminiano Magia, um espaço onde a gente vai poder aqui trocar, conversar sobre os movimentos que estão acontecendo no céu e trazer aqui de forma prática. Então já prepara seu chá, seu cafezinho, pra gente poder realmente aqui, como se a gente estivesse sentado numa mesinha conversando. Eu hoje vou tomar cafezinho, porque agora eu comecei a ficar doido do cafezinho. E vamos lá, pra gente poder conversar de como vai ser essa semana. Bom, gente, antes da gente começar a falar sobre a energia da semana, eu queria trazer um pouquinho sobre coisas que eu tenho observado agora que eu comecei realmente a acompanhar a astrologia. É uma coisa que eu já fazia, então eu sempre fui acompanhando os movimentos da Lua, do Sol, Marte e Mercúrio, mas não tão aprofundado quanto agora. E agora que eu realmente tô, assim, olhando como tá o movimento, cada dia, olhando cada aspecto, tudo de forma bem mais aprofundada, eu achei muito interessante como a natureza, ela sempre tá propondo pra gente esse momento de contração e expansão. Então vocês vão ver, assim, durante a semana, se vocês se colocarem a observar, parece que a gente sempre tem um momento em que a gente tem mais expansão ou mais leveza e depois, logo depois, vem um contraponto, algo mais íntimo, mais recolhido. Então, por exemplo, se a gente começa a semana mais agitada, no meio da semana calma. Se a gente começa a semana mais extrovertido, no meio da semana a gente fica mais introvertido. Claro que a gente tem os picos, né, dos astros, né, dependendo do sol e tudo mais, mas eu tô achando muito curioso realmente observar essa oscilação, sabe? Porque parece realmente esse equilíbrio entre uma coisa e outra. E também que a astrologia, ela conta uma história, né? Que a gente viveu em 2025 tá contando uma história e em 2026 vai continuando essa história. Claro que os outros anos também devem ser isso, mas é que eu comecei a observar em 2025. Mas é muito interessante você observar, de fato, essa história, sabe? Você perceber em qual momento da história que a gente tá vivendo. E nós somos os personagens aqui, né? Tentando entender quem é que tá fazendo esse enredo, pelo amor de Deus, quem tá fazendo esse roteiro. Mas é legal pensar que essa astrologia, ela é como se fosse realmente histórias disponíveis. Claro que, assim, cada pessoa sente de um jeito, então depende muito do seu mapa astral, depende muito da sua sensibilidade, do quanto que você tá aí observando as coisas. Por isso que eu não gosto de trazer aqui previsões, eu gosto de trazer energias disponíveis, que aí, dependendo de como você tá, ou do que você quer buscar na semana, às vezes você consegue aí falar, hoje tá uma lua boa pra fazer isso, não, isso aqui não tá, ou se você sentir algo, porque tá essa energia, talvez eu tenha acessado ela. Então é mais pra gente entender, de fato, qual é o roteiro maior que tá rolando, e aonde que a gente tá, e qual que é o nosso papel, onde a gente tá inserido. Então tá sendo muito legal, eu queria compartilhar isso assim, do nada, né? Mercúrio ainda tá em Gêmeos, gente, ainda posso falar de forma descontrolada. E aí, eu queria trazer só um pouquinho, eu sei que eu estou repetitiva, mas isso eu achei muito importante, que eu observei agora que a gente tá realmente no meio quase de 2026. 2025 foi aquele ano de rompimento, de fim, de quebra de ilusão, chegamos ao fim. Um ciclo ali se fechou. E 2026 realmente é o começo, né? O início. Então a gente teve um monte de planeta entrando em Áries, planetas assim que demoram anos para ser trocado de signo, né? Então realmente a gente tá vivendo um período de transição mundial, assim, né, de transição de era. Só que uma coisa que eu tô percebendo é que esse começo, né, esse começo muito ariano, que é esse Big Bang que a gente teve aí no começo do ano, é esse começo imaturo, sabe? Então foi um começo meio... saiu correndo esse cavalo, mas assim, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, sabe? Não deu tempo da gente entender o que tá acontecendo, o velho ainda meio existindo com o novo, coisas acontecendo muito rápido e ainda sem maturidade de entender, daquilo se firmar, daquilo se concretizar, tipo, é só vai minha filha, tipo, é isso. E eu sinto que esse ano vai ser meio assim, então eu percebo que ao longo das semanas, né, que agora a gente tá acompanhando de forma mais profunda na astrologia, ela traz de como tá sendo essa mudança. Então vocês vão ver que eu vou falar de novo dessa previsão, esse conflito entre o velho e o novo, esse conflito aí do amadurecimento, mas de coisas novas surgindo, mas ainda fica nesse eixo, sabe? Do tipo assim, a gente tá começando, a gente tá criando uma nova versão, mas a gente não sabe direito o que a gente tem que fazer. Então eu sinto que 2026, gente, vai ter essa pegada mesmo, sabe? Então vai ter essa pegada de mudança ainda sem concreto. É tipo, a gente só fez a mala e tá pra onde a gente vai. Mas cada semana ela tá tocando num
ponto específico para essa nossa mudança, tá tocando num aspecto específico pra gente tornar essa nova versão, tornar essa nova geração que tá nascendo. Então, bora agora, entendendo tudo isso que tá acontecendo, olhar esta semana. Semana passada, né, esse finalzinho aí de semana, nós tivemos aí a lua cheia em Sagitário. Essa lua cheia, ela é chamada lua azul, porque a gente teve 2 luas cheias nesse mês, então quando a gente tem essa segunda, a gente chama de lua azul. Ou seja, é uma lua mais potente, porque a lua cheia, ela ilumina alguma emoção, ilumina a noite, né? Então tem alguma coisa ali que ela vai ser iluminada, que ela vai ser exaltada. E em Sagitário pode ser isso, de ter iluminado a fé, de ter iluminado a alegria, ou de ter iluminado alguma verdade, gente. Alguma coisa pode ter acontecido aí esse final de semana que você ficou... Era isso que eu tava esperando. Então, assim, algum insight, alguma percepção, algo que você fez era essa ponta solta aqui que eu não tinha entendido e agora eu tô entendendo. Então, esse final de semana pode ter acontecido isso, ou pode ter dado espaço aí pra essa alegria, pra essa fé voltado, tipo assim, cara, calma que vai dar tudo certo, você vai achar a direção. Então, eu sinto que esse final de semana foi meio, você achou um pouco de direção, no meio dessa turbulência, um pouco de direção a gente achou. E aí, esse pouco de direção, seja fé, ou seja um insight, ou alguma coisa, mesmo que seja mínima, tipo, né, não existe tamanho pra isso, mas algo que você percebeu, gente, guarda essa informação. Guarda, porque como nós vamos ter ainda outros aspectos rolando, esse ponto é aquele que você não pode perder o foco. Foi realmente aquilo, tá, foi iluminado, isso aqui pra mim ver, eu vi. E aí agora outras coisas vão acontecer, mas esse é meu foco. É isso aqui que eu percebi e é isso aqui que eu preciso mudar. É esse caminho que foi mostrado pra mim. Então tá aqui um pouco de direção. Então guardem, escrevam essa informação que vocês perceberam. Nem que seja só uma alegria do tipo, cara, eu posso ser feliz. Tudo isso é válido, é revelação, é forte. Então guardem essa informação em algum cola um post-it na testa. Pra gente não esquecer. Tá bom? Porque, gente, na segunda-feira nós vamos já começar a mudar um pouquinho aí de tom, porque Mercúrio vai entrar em Câncer. Mercúrio é o planeta da comunicação, do pensamento, como que a nossa mente tá funcionando. O nosso Sol continua ainda em Gêmeos, então ainda tá esse Urano e esse Sol em Gêmeos, trazendo muita informação, inquietação mental. Mas agora que Mercúrio entra em Câncer, a gente vai ter um pensamento um pouco mais introspectivo. A gente vai querer ali entrar dentro da conchinha de Câncer. Só que esse Mercúrio em Câncer, ele vai fazer aí alguns aspectos com Netuno. Então, o que pode acontecer, gente? Esse aspecto, no lado sombra dessa situação, pode acontecer da gente se ver muito vítima ainda das situações. A gente ainda não tem muita clareza do que realmente aconteceu. Pode ficar meio sem entender ainda nas emoções, como que eu tô sentindo esse novo, né? Por mais que a gente teve essa direção de Sagitário, logo depois vem esse mergulho, ó, que eu falei do mergulho de novo, desse mergulho um pouco mais emocional, do tipo, tá, mas como que a gente olha pra esse íntimo, pra essa coisa que você percebeu lá dentro? Como que você observa isso? E aí pode acontecer, das vezes, a gente querer se isolar mais e ao mesmo tempo se sentir muito sozinho, né? Pode dar esse, sabe aquela coisa tipo assim, nossa, não tenho ninguém, estou sozinho no mundo, ninguém vem aqui me ajudar. E só que de fato, muitas vezes isso não é real, é a nossa cabeça que às vezes, no fundo, a gente tá querendo alguma coisa, a gente tá querendo algum acolhimento e a gente tá se sentindo só naquela situação, mas não necessariamente você está sozinho, sabe? Então pode ter essa confusão aí de realmente como que você lida aí com a solidão. Também pode acontecer isso de tipo, o Câncer na potência luz, pode ser esse lugar muito profundo de você acolher, você se maternar. Então, você viu essa verdade no final de semana, e aí logo depois vem esse lugar do tipo, tá, como que eu vou então acolher as minhas carências e cuidar delas e nutrir elas, né? Então pode ser também um momento de muito autocuidado, de você realmente perceber que não vai vir ninguém te salvar, cara. Tipo, não é função, poder de ninguém vir te salvar. Você tem que se salvar, você tem que vir você fazer as mudanças que você quer e não querer mais mudar o outro, sabe? Então, pode ter esse jogo aí de você realmente falar, tá, eu tenho isso aqui, vou cuidar de mim, vou me maternar, vou me acolher, vou me entender, mas tomar cuidado aí pra não entrar nesse lugar canceriano de tipo,
que ele pode entrar muito nesse lugar de vítima, de solidão, de realmente ninguém vem e me ajuda nessa situação. Logo depois, mais pro meio da semana, aí nós vamos ter a entrada de Lua em Capricórnio. E aí, gente, na terça pra quarta, a gente pode realmente sentir o corpo bem mais pesado, né? Porque a energia de Capricórnio é uma energia de terra e é a terra mais madura. Então, realmente, a gente pode sentir muito no corpo. Então, eu queria só dar um ponto de atenção pra gente tentar descansar, pra gente cuidar da nossa saúde, pra gente não sobrecarregar e ficar, tipo, se sentindo exausto. Porque realmente pode acontecer aí uma exaustão corporal mesmo, de você ficar... Alguém para 2026, por favor. E aí, essa lua em Capricórnio, ela vem trazer um pouco mais desse lugar de, tipo assim, que é sobre a gente sustentar isso que a gente tá vendo. Então, essa lua Capricórnio, ela pode trazer muito esse lugar de cobrança, de maturidade, do tipo, meu, vamos tentar sustentar, vamos manter firme. Pode ter muita autocobrança do você tem que fazer as coisas, você tem que trabalhar. Então, tentem encontrar aí um equilíbrio. Mas também pode ser um aterramento, sabe? Pra você também trabalhar a sua maturidade emocional do tipo, tá, deixa eu tentar aterrar um pouco aqui, entender o que é o que e ver como que eu vou sustentar esse novo que tá vindo. Mas lá pro meio, quase fim da semana, Lua vai entrar em Aquário. Essa Lua em Aquário, ela vai estar junto aí com Plutão em Aquário também. Um momento um pouco mais leve, mas como ela tá junto com Plutão, Plutão é o planeta das transformações profundas e tá em Aquário, pode vir também uma sensação de rompimento. Então, assim, eu vou falar assim, organizando aí a semana, é como se assim, você viu uma verdade, veio como você vai sustentar isso com maturidade e veio essa lua em Aquário do tipo, então, mas sustentar isso vai fazer parte de você romper padrões sociais. Então, algum rompimento de padrão social, algum rompimento de crença na sua família, rompimento de crenças, porque como tá com esse Plutão ele vai fazer uma transformação, a gente vai sentir realmente do tipo, cara, aonde a minha sociedade está hoje, o que nós estamos fazendo coletivamente não faz mais sentido. Não faz sentido eu querer agradar todo mundo, não faz sentido mais eu me diminuir só pra eu caber, só pra eu continuar aqui. Então, esse final aí da semana pode ter uma necessidade de se assumir que você tá mudando. E quando a gente tá mudando muito forte, pode ser que a gente não se encontre ainda nos grupos, a gente ainda não tenha amigos, pessoas e lugares pra ir, porque a gente tá mudando de forma, a gente tá realmente nos transformando de uma forma muito profunda. Todo mundo tá vivendo isso. Então, a gente realmente não tá mais cabendo nessas caixinhas. Essas caixinhas não estão fazendo mais sentido. Entender que eu não preciso, que eu não tenho meu grupo. Talvez eu vou precisar criar um outro grupo, por isso que eu ainda não encontrei ele. Talvez eu esteja criando esse novo grupo, né? Esse novo coletivo, esse novo lugar onde eu vou ter novas trocas. E no final de semana, nós vamos ter aí um pouco mais de mergulho, porque vamos encerrar a semana aí com Lua em Peixes. Essa Lua em Peixes, ela vai entrar aí nesse lugar um pouco mais emocional. E eu sinto que essa Lua em Peixes, ela vem meio realmente pra gente entender tudo que foi essa semana. Então você pode usar muito pra você acessar aí o seu emocional, tentar entender. E eu acho que Peixes, ele pode trabalhar no seu lado luz a fragmentação das coisas, sabe? Então, realmente desmembrar aí o seu emocional. Então, tipo assim, hoje é você aqui, né? Então, você realmente esmiuçar cada pedacinho seu, cada história sua, e você falar, tá, pera, deixa eu tentar organizar aqui ou sentir o que é cada um desses pedaços. E às vezes pedaços que se contradizem, pedaços que você não sabe direito de onde vem, porque é isso, gente, ser humano é isso, a gente é um monte de pedacinho de histórias, de coisas, e temos as nossas contradições, temos os nossos defeitos, as nossas imaturidades. Deixa eu tentar entender de uma forma mais complexa o que é isso tudo, tipo, por que eu tô vivendo isso tudo, sabe? Entender o propósito disso tudo, porque essa lua ainda vai estar junta com o nó do norte em Peixes que a gente tá, então tentar entender essa coisa maior, tentar realmente esmiuçar pra entender do tipo, nossa, isso aqui aconteceu por causa disso aqui, entendeu? Essa semana vai ser mais ou menos essa energia aí. E a prática da semana, eu coloquei uma coisa um pouco mais artística, porque eu acho que ela combina muito com essa lua em Peixes, que vai finalizar a semana, que é a gente fazer um autorretrato, ou alguma coisa que represente quem você é hoje. Não precisa ser... Pode ser tipo desenhos, palavras, alguma coisa assim. E você vai fazer isso num papel.
Se você tiver aquarela, muito melhor, porque a aquarela vai água, que tem tudo a ver com esse elemento água de peixes. Mas se não, pode ser só escrever frases, você desenhar com lápis de cor, alguma coisa onde você transborde quem você é hoje, sabe? Como se você se olhasse assim no espelho, o que tá aí dentro? Pode ser coisas boas, coisas ruins, sem julgamento. Realmente tentar fragmentar o que tem dentro aí de você e ficar, tá, é isso aqui que tem dentro de mim. E conversa com esse desenho, sabe? Conversa com expressão artística do tipo, tá, nossa, isso aqui, isso aqui. Conversa, realmente dá nome pra ela. Talvez muitas respostas possam vir através dessa expressão artística. E ainda as ervas da semana. Eu também tentei mesclar aí para um acolhimento emocional e também uma coisa mais de expansão, que vão ser pétalas de rosa branca, para trazer esse amor próprio, para trazer esse abraço desse Mercúrio em Câncer que tá chegando. Hibisco, pra trazer um pouco também de força criativa, força sexual criativa. E calêndula, que é pra trazer alegria, pra trazer esse brilho do sol, do tipo, cara, é isso, eu tô me acolhendo, eu tô melhorando, eu tô fazendo as melhores versões que eu posso fazer de mim. E tá tudo certo, gente, vai dar tudo certo, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado e acompanhem aqui pra gente receber o mais da próxima semana. Beijinhos!